Pronto. Este é o nosso curso de Fake News, Religião e Política, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Assessoria de Comunicação, da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, a Pastoral da Comunicação, em parceria com os Jovens Conectados, com o Coletivo Bereia e com o Ânima PUC Minas, por meio dos seus núcleos, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos, o NESP, e o Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia, o NECT, né? Então, promovemos aí essa semana de bastante aprendizado, de bastante conhecimento. Como de costume, nos outros dias, né, a lista de presença vai ser disponibilizada aqui no chat a partir das 20h30. Então, você fique atento para receber a lista e registrar a sua presença a partir das 20h30. Na próxima semana, né, nós vamos enviar o conteúdo do curso, as gravações dos 5 dias, os conteúdos também de apresentação e referências que forem disponibilizados pelos assessores para o e-mail de cadastro. E também você receberá no seu e-mail o certificado emitido pelo NESP da PUC Minas, se você tiver percorrido a trajetória necessária para o certificado, né, de 80% de participação, ou seja, no mínimo 4 dias. O importante, né, o interessante é que você tenha participado das 5 noites. O certificado tem a carga horária de 10 horas, né, que foram 2 horas por dia em 5 dias, né? Então, são 10 horas o nosso certificado. Para a interação, nós vamos utilizar o chat, como nos outros dias, então você pode deixar a sua pergunta durante a apresentação, e nós faremos em 2 blocos, como nos dias anteriores. O professor Vinícius fará uma fala, abriremos para a primeira rodada de perguntas, e depois ele terá um segundo momento e nós retomamos com as perguntas, né? Nós começamos a semana com o Vinícius, e terminamos com o Vinícius, né? O Vinícius Borges, professor Vinícius Borges, que é membro do Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia da PUC Minas. Ele é doutor em comunicação, é jornalista, né, de formação, é doutor em comunicação e política, é mestre também em comunicação, professor na Universidade Federal de São João del Rei. Então, é uma alegria muito grande, Vinícius, ter você por aqui conosco. Representando o NECT, né, é importante também registrar a professora Alzirinha esteve aqui conosco todas as noites, acompanhando o curso, participando. Ela é membro do NECT, juntamente com a professora Fernanda Medeiros, que falou conosco na segunda-feira, o professor Moisés e a professora Aline Moisés Esbardelotto e Aline Amaro. Então, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, Marcos Túlio, é uma alegria estar aqui. Boa noite a todas e todos. Eu queria começar falando do NECT rapidinho, o Marcos Túlio já falou. Queria saudar aqui a Alzirinha, acho que ela, já vi que ela está aqui presente. Dizer que esse núcleo de estudos ele é muito, muito importante para mim, tem me feito aprender demais com esses colegas, né? Professor Moisés, professora Aline, professora Fernanda e a professora Alzirinha, e dizer que a gente está disponível aí para conversar com quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma contribuição, é sempre uma alegria. Então, eu também falo a partir deste núcleo, né? Onde hoje eu tenho participado de muitas pesquisas, muitas discussões. Dizer que eu estou feliz, gente, porque eu dei aula 1 ano na pandemia, e era uma tristeza a gente dar aula e os meninos não ligavam a câmera, né? Então aqui eu vi um monte de câmera ligada, dá uma alegria para a gente, porque quem é professor e deu aula no ensino remoto ou ainda está dando, sabe tanto que é difícil dar aula para aquele monte de quadradinho assim. Eu entendo quem não pode ligar a câmera, não é que eu estou achando ruim, mas pelo contrário, eu estou feliz que eu vi muitos rostos aí. Isso é muito legal, né? A gente que vem de uma experiência de igreja, a gente tem essa coisa do encontro, né? A gente precisa do encontro.
a gente gosta de ver o rosto do outro, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar junto. Eu sou muito da experiência corpórea, sensorial, e acho que isso faz parte da nossa experiência de vida comunitária e eclesial. Então, esse período da pandemia nos dificultou muito, né? Nesse sentido. Pessoal, antes de começar, quero só dizer para vocês o seguinte, eu tinha muitas coisas preparadas e hoje eu fui revendo para tentar não ser repetitivo. Os professores que me antecederam falaram muitas coisas importantes, e eu falei que eu também às vezes queria falar, falei, opa, como já foi falado, vou tentar trazer algo de novo. Eventualmente, algumas coisas talvez já foram faladas, então eu vou pedir desculpa, mas eu vou precisar voltar, ou por algum engano também eu vou acabar repetindo. Mas vou tentar ser o mais claro possível, vou tentar também não ser tão repetitivo, tá? Eu vou compartilhar, então, a tela para a gente começar o nosso bate-papo. Estão vendo, né? Sim. Ok. Bom, propostas para combate à desinformação. Algumas delas já foram faladas aqui, né? E aí eu estou chamando de desinformação, é um conceito que já foi falado durante a semana, porque ele é mais amplo do que falar só de fake news. Então, a gente fala de desinformação pensando em um ecossistema de desinformação. Ou seja, esse ambiente que nós vivemos hoje em dia, marcado pela desinformação, que vão incluir as fake news, que vai incluir a descontextualização, que vai incluir o uso de robôs para propagar essas fake news e que vai incluir a própria lógica das novas mídias digitais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que elas favorecem a desinformação quase que naturalmente pelo modo como elas são forjadas. Só para retomar um pouquinho do caminho da semana, na segunda-feira, o professor Vinícius de Lima, ele fez uma fala muito boa. Aliás, o professor Vinícius é uma referência. Eu, lá em 2010, quando eu comecei a fazer minha faculdade de jornalismo, eu lia texto do professor Vinícius de Lima. Ele tem uns textos muito legais que ele fala da concentração de mídia no Brasil. Possivelmente uma das maiores referências para falar disso. E olha que interessante, ele estudava a concentração de mídia já antes da propagação das redes, e ia dizer o seguinte, nós temos um problema sério no Brasil, porque os meios de comunicação de massa, da radiodifusão principalmente, TV e rádio, eles estão concentrados nas mãos de poucas pessoas. Então, antes de rede social, vamos pensar ali finalzinho dos anos 90, não tinha muita internet ainda, pouca gente tinha internet, televisão era o auge. A gente pode pensar, pô, naquela época não existia fake news. Já existia, a gente sabe que existia, porque fake news existe. A primeira fake news foi lá no Jardim do Éden, né? Se a gente for pensar o conceito básico de mentira. Mas, lá nos anos 90, a gente não tinha essa profusão de fake news, porque nós vivíamos ainda nessa era do analógico. Porém, nós já tínhamos um problema de desinformação no Brasil, porque a mídia era concentrada como ainda é. Ou seja, 6 ou 7 famílias dominavam todos os meios de comunicação. É muito poder para muita pouca gente. Isso também é desinformação. Existe desinformação quando nem todos os grupos sociais têm direito a ter voz, têm direito a falar o que precisam, o que querem. Existe desinformação quando o debate público não leva em conta coisas importantíssimas para a sociedade. Por exemplo, quando é que os indígenas tiveram espaço na nossa mídia? Quando é que os negros tiveram espaço na nossa mídia para falar das questões que eles precisam? Quando é que as favelas tiveram espaço na mídia? Isso também é desinformação. Porque é preciso que a gente tenha essa visão ampla
né? Há desinformação quando há manipulação de uma notícia, há desinformação quando há manipulação de uma cobertura, quando há silenciamentos, tá? Então, isso era só para fazer uma homenagem ao professor Vinícius, que eu acho que fala muito bem disso. E ele começa falando para a gente de uma crise da democracia. Existe hoje, e não é só ele que fala, vários autores mundo afora têm falado que existe uma crise da democracia liberal. Ou seja, a democracia como a gente compreendeu, principalmente ao longo do século XX, no desenvolvimento de muitas delas, né? Nós, por exemplo, conquistamos a democracia só a partir de 85, com mais efetividade em 89, não é uma democracia perfeita, ela precisa ser muito aprimorada, ela não é plena, isso é bom que a gente diga, mas essas democracias passaram a ter alguns contratempos. Haja vista que a maior democracia do mundo viveu e vive uma crise, ou seja, os Estados Unidos. Quem poderia imaginar que nós teríamos uma invasão de cidadãos estadunidenses ao Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, como aconteceu no final, pouco depois das eleições presidenciais, né? Na maior democracia do mundo, maior aparato militar, um país todo poderoso, se viu às voltas ali com ataque ao Capitólio, um ataque à sua democracia. O questionamento do resultado eleitoral, ou seja, essa crise, ela é difundida. Vimos aí e temos visto várias crises da democracia na Europa, né? A própria instabilidade do Reino Unido quando saiu da União Europeia, e teve muita fake news lá nessa saída do Reino Unido da União Europeia, no que foi conhecido como Brexit. Isso foi falado aqui durante a semana também. E a gente tem uma crise no Brasil, né? A gente voltou a ouvir falar de militares tentando dar opinião no sistema eleitoral, que não é algo comum. A gente viu ataques à democracia, além dos problemas que a democracia já tinha de longa data, né? Um país que tem entre os seus mortos por homicídio uma vasta maioria de pessoas negras, é um país que tem problemas para desenvolver sua democracia. Sobretudo quando nesse ano a gente vê um negro ser asfixiado dentro de um carro de polícia, né? Com elementos de tortura. Isso é uma coisa muito séria. Um país que tem visto os seus povos indígenas cada dia mais exterminados, não só discursivamente, mas na prática. Um país que vê um jornalista, o Brasil é um dos países que os jornalistas mais sofrem perseguição no mundo. E a gente vê o caso do Dom e do Bruno, lá no norte do país, como algo muito emblemático. Bom, e numa crise democrática é espaço para a profusão de fake news. E eu não estou falando da fake news aqui como causa. Ela é um pouco de causa, mas ela também de consequência. Uma sociedade que é fragilizada nas suas instituições e que fragiliza as suas instituições, ela abre caminhos para uma profusão de fake news. Só para a gente não ficar muito nisso, a professora Fernanda também falou sobre o conceito de pós-verdade, que é um conceito que ela também falou, que é complicado, tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas é uma palavra, é uma expressão que tem sido muito usada, e ela vai falar dessa ambiência da desinformação, ou seja, esse ecossistema de desinformação, onde o que eu acredito vale mais do que fatos objetivos. Terça-feira, a professora Magali falou da relação das fake news com o cristianismo, que é um pouco do nosso objetivo aqui. E eu chamo a atenção para a gente perceber o quanto as temáticas religiosas têm sido a base estruturante para as fake news. A gente tem visto as principais fake news das últimas semanas, todas envolvendo o discurso religioso. E eu vou explicar também, vou falar um pouco mais disso, para a gente poder se aprofundar. Por quê?
que a religião é usada para se falar de fake news? Por que que o discurso religioso ele engaja tanto nesse ambiente da desinformação? Na quarta-feira, o professor Melilo Diniz, ele falou de infodemia, que é um conceito muito recente também. A OMS usou muito na pandemia da Covid-19, ou seja, não é só fake news, mas é um turbilhão de informações. E quanto mais informação é produzida, mais informação ou desinformação ou informação ruim também chega até nós. Porque vocês não têm ideia, gente, do quanto que a profissão do jornalismo ela é trabalhosa. Às vezes, para se chegar numa informação de qualidade, você precisa de meses de investigação. E é uma profissão que, nesse sistema capitalista neoliberal, ela foi descredibilizada, foi cada vez mais sucateada, né? Hoje, tem gente que escreve reportagem com software. Tem gente não. Os grandes portais têm feito isso. Ou seja, não precisa nem de um ser humano mais para escrever uma notícia. Isso é algo muito complicado. E aí, né, nós temos menos jornalistas trabalhando com condições de exercer o seu trabalho e mais milhões de pessoas podendo produzir conteúdo à torta e à direito sem a qualidade que seria importante. E a gente viu quanto a infodemia foi perigosa durante a pandemia da Covid-19 e matou. E é isso que a gente precisa dizer. As fake news, vamos chamar de fake news, mataram milhares de pessoas. Por isso que é algo muito sério. Teve gente que morreu por acreditar em fake news. E teve gente que morreu sem acreditar em fake news, mas morreu de tabela. Porque, afinal de contas, a pandemia escancara para nós que nós vivemos numa sociedade em que nós somos interdependentes uns dos outros. A pandemia da Covid-19 não bastava que eu me protegesse se o meu irmão não se protegesse. Só que a pandemia veio no auge da individualidade do ser humano. Não individualidade, do individualismo, que é a prática do individualismo, propagada pelo neoliberalismo, porque, afinal de contas, a natureza do neoliberalismo, do capitalismo, é o individualismo, e pelas religiões que se adequam muito ao neoliberalismo. Ou seja, do individualismo. Salva-te a ti mesmo e o seu irmão que se dane. Se ele sofreu, o problema é dele. Isso a gente viu de uma forma muito, muito expressiva, e é preciso que a gente reflita sobre isso. Quinta-feira, o Marcos Lessa falou de fake news religiões a partir do Bereia, que é muito legal, né? O Bereia que faz essa checagem de notícias envolvendo religião, e é uma agência, vamos dizer assim, é como se fosse uma agência de fact-checking que faz um trabalho específico e um trabalho muito legal. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, a partir desse caminho. Quero começar falando de literacia midiática. Essa expressão, ela é meio esquisita, mas a gente não precisa nem decorar o que é literacia midiática. Basta entendermos que a gente precisa ser alfabetizado para compreender as mídias, né? Tem uns casos muito, muito engraçados do rádio. Quando o rádio surgiu, aconteceu muito, tem várias histórias que mostram de algumas locuções ficcionais que as pessoas ficavam loucas e acreditavam, porque não entendiam ainda a dinâmica daquele rádio. A TV é a mesma coisa. As pessoas foram compreendendo o funcionamento da TV, né? Todo mundo deve ter visto os nossos avós dando boa noite para o Cid Moreira, respondia, né? Tinha essa coisa de achar que a televisão também tinha reciprocidade quando não tinha. E a gente vai se adaptando às mídias, vai aprendendo a lê-las. E é importante a gente pensar nessa alfabetização para as mídias digitais, porque é uma coisa nova que muda a todo momento e que a gente precisa aprender. Por exemplo, eu preciso ser alfabetizado no TikTok. Eu ainda não sei usar o TikTok. Eu fico meio doido naquele negócio.
Mas eu preciso entender, porque o TikTok está comunicando com muita gente, né? Então, eu preciso ir lá e aprender um pouco como funciona. Twitter. Hoje, eu tô craque no Twitter, mas eu precisei ir lá, ir lendo, entendendo como é que funciona, qual que é a lógica disso aqui, o que que vale a pena postar, o que que não vale. Facebook, eu era ótimo, mas hoje em dia já tem que mudar, porque a lógica do Facebook já mudou também. Então, a gente precisa entender a dinâmica dessas plataformas, porque são muitas, e cada uma é diferente da outra. E por que que a gente tem que aprender a usar essas plataformas? Porque isso vai nos ajudar a identificar o que que é informação de qualidade e o que que não é. Porque plataforma não produz conteúdo. Ela é um repositório. Então, o Facebook não produz conteúdo de notícia, mas ele faz circular. Seja uma notícia do G1, seja uma notícia que eu inventei e joguei lá como fake news. Às vezes até simulando que é do G1. E aí, a primeira coisa que eu quero falar sobre literacia é o conceito de algoritmo. O algoritmo, né, que é uma expressão lá da matemática, ele é como se fosse um cálculo das redes sociais que funcionam como robôs que identificam quais publicações devem aparecer para mais ou menos pessoas. Eles decidem como ranquear os resultados de um feed. O feed, gente, é a nossa tela ali. Quando você entra no Facebook, tudo que você está vendo ali no seu campo de visão é o seu feed. De acordo com os gostos do usuário. Cada pessoa tende a ver cada vez mais conteúdos que agradem. O algoritmo é assim, olha, o Joãozinho adora futebol. Então, eu vou começar a mostrar mais conteúdo de futebol para o Joãozinho. O Joãozinho quase nunca curte nada de moda. Então, não vou mostrar coisas de moda para ele. Isso é algo que os algoritmos trabalham o tempo inteiro. Porque as plataformas, elas, antes de tudo, são instrumentos de ganhar dinheirinhos. E para ganhar dinheirinhos, você tem que saber o que as pessoas gostam de consumir. Vocês já perceberam que tem dia que você fala assim, nossa, que vontade de comprar um tênis, e daí, pum, parece que seu celular te ouviu e você começa a ver propaganda de tênis o tempo inteiro. Talvez seria conspiração demais achar que o celular te ouviu, embora isso não seja impossível. Porque os microfones estão ali e a gente está ligado numa rede, pode ser acessado. Mas se você pesquisou no Google tênis, o algoritmo vai começar a te mostrar propaganda de tênis no seu Face, no seu Instagram. Qual que é o problema disso? Isso não acontece só com o que a gente quer comprar, mas acontece também com ideias e percepções que a gente tem. E aí, o algoritmo da rede vai começar a fazer você ver cada vez mais coisas com as quais você já concorde. E você, ao invés de ver a divergência, você vê aquilo que você já está concordando cada vez mais. E você vai reafirmar sempre, sempre mais. Isso leva a uma radicalização. Olha só essa charge. Doutor, quem eu sou, onde estou, para onde vou? Aí ele fala, minutinho só que vou pesquisar no Google. E, de fato, o Google hoje sabe muito sobre nós. Ele sabe onde nós estivemos, porque os nossos celulares têm localizador. Ele sabe o que a gente gosta de comprar. Ele sabe o nosso ritmo de vida, porque ele sabe quais as horas do dia que a gente fica nas redes, quais as horas que nós não ficamos. Ele sabe quais suas preferências políticas. Ele sabe o que você gosta de comprar, porque a gente está o tempo todo entregando dados. E o algoritmo trabalha com dados. Aí essa outra charge, o rapaz diz, faça como eu, confie nos algoritmos, eles nunca vão lhe trair, já que você não pode vencê-los. É aquela coisa, vamos nos conformar que a gente vive nessa era do algoritmo, a gente está sob essas garras, né? Um outro conceito, ainda falando de literacia midiática, são os filtros bolha.
Os algoritmos, eles acabam criando bolhas de relações entre pessoas com gostos, posturas e opiniões parecidas. Tem um errinho aí, desculpa. Ou seja, o algoritmo ele vai me aproximando de quem eu já concordo. Então, se eu sou cruzeirense, a bolha vai me aproximar de quem é cruzeirense. Esqueci que aqui a gente está no encontro nacional, né? Mas o Cruzeiro é o maior time de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, então eu posso falar do Cruzeiro. Então eu vou começar a ver cruzeirense. O corintiano vai ver corintiano, né? Pegando o exemplo do futebol. Mas a gente pode pensar também na religião. Eu curto muita página católica, então eu vou começar a conversar com mais gente católica. Eu quase não vou ver o que os evangélicos postam. Isso é real, né? Aí você vai no Instagram, você faz uma enquete. Aí você vai ver o que a sua bolha pensa, ou seja, o que seus amigos mais próximos pensam. E geralmente são opiniões parecidas, porque as redes, elas vão nos aproximando de quem pensa igual a nós. Isso é fato. E isso aí também vai radicalizar a nossa opinião. Porque eu começo a reafirmar o que eu já acredito. E eu começo a ver pessoas que pensam igual a mim. Isso me anima, isso me dá força. Eu falo, nossa, está todo mundo pensando isso, mas eu estou vendo limitadamente. Aí tem essa charge também, o cara na bolha ali. As pesquisas mentem. Aqui no meu grupo de Zap, a votação está bem diferente. Então, as pessoas de qualquer lado político tendem a achar assim, eu vou me basear na minha percepção. No meu Facebook, meu candidato está com 90%. Essa pesquisa está errada. Mas você está olhando para a sua bolha. Ela não é baseada em estatística, ela é baseada em algoritmos. Tá? Bom, quais os desafios disso? A lógica de funcionamento das redes é, antes de tudo, mercadológica. Tá? Isso é um problema. Suas funcionalidades promovem a radicalização, a reafirmação de concepções e o afastamento da divergência. Falta diálogo. As redes que deveriam nos conectar, elas nos afastam. E a gente acaba ficando muito fechado nessas bolhas e não dialogamos com o diferente. Por isso que cada bolha tem a fake news para chamar de sua. Porque a gente não quer ser contrariado. A gente está acostumado a ver aquilo que a gente já concorda, né? Então, se eu concordo, eu acho que é verdade. Bom, estamos falando de alfabetização para as mídias. Então, a gente aprendeu que tem algoritmo, que tem filtro bolha. Então, se a gente sabe disso, a gente já começa a olhar com mais criticidade para as coisas. A gente já começa a fazer perguntas. Opa, isso aqui talvez, né? Eu preciso olhar um outro lado. Deixa eu ir em outra página. Outra coisa que a gente precisa entender nessa área de literacia, de alfabetização para as mídias, são as características dessas fake news. Porque elas têm características que já nos chamam a atenção. Uma característica delas são os títulos alarmistas. Geralmente, fake news é assim, bomba! Parará, parará, parará. Urgente! Plano secreto. A verdade por trás de algo. Essas expressões são muito típicas de fake news. Porque elas são conspiracionistas. E o conspiracionismo é uma das características de fake news. Tem um textinho que fala que o povo faz até meme dele, que é assim, vocês vão ficar enojados se souberem o que aconteceu na final da Copa de 98. Lá em 98 rolou essa fake news. Aí fala um monte de coisa. E aí, toda vez que acontece alguma coisa impactante no futebol em outra área, eles usam o mesmo texto e mudam só os personagens. Às vezes zoando. É uma zoeira, mas tem gente que acredita. Vocês vão ficar enojados. E a gente tem um gosto, né, pelo que é peculiar, pelo que é grotesco. Então a gente vê e quer acreditar. E geralmente esses títulos eles chamam atenção. Porque esses títulos eles vão
na linha daquilo que a rede social entrega mais. O que é entregar mais? Faz aparecer mais para as pessoas. Então, aquilo que é chamativo, isso tende a gerar engajamento. Engajamento, para quem não sabe, é a capacidade de um conteúdo chegar a mais pessoas e fazer com que elas acessem esse tipo de conteúdo e façam ele circular. Então, a gente mede engajamento por várias coisas, mas principalmente por reações, ou seja, quando você curte um post, você está engajando. Mas tem um engajamento que é maior, que é quando você comenta. É um engajamento mais legal. E tem o compartilhamento, que aí é o melhor engajamento possível. Porque você não só viu, leu, mas você passou para frente. Tá? Então, essas coisas alarmistas, elas engajam. Uso de cores exageradas e chamativas. Geralmente, fake news faz umas artes assim, ó, chamativas, às vezes meio mal feitas, outras são mais estruturadas. Algumas tentam imitar a estética de jornais já existentes. Então, você está vendo um título alarmista, cor exagerada, esse negócio circulando? Pensa. Hoje no WhatsApp tem uma coisinha que eles fizeram para tentar combater fake news que é legal, que é o encaminhado com frequência. Quando você recebe uma coisa encaminhada lá no WhatsApp, vai aparecer que foi encaminhado e às vezes é escrito encaminhado com frequência. Quando é encaminhado com frequência, já abre seu olho. Porque uma coisa que é encaminhada com frequência é uma coisa que viralizou rápido e tende a ser algo duvidoso. Pode não ser. Pode ser uma coisa real, mas já abra seu olho. E uma coisa também muito característica da fake news é a convocação do leitor à adesão. Não busca apenas informar, mas tenta convencer. Tem muito do clique aqui, compartilhe esse vídeo, mande para os seus contatos. Toda notícia que está provocando essa adesão, ela já não é só notícia, ela é uma propaganda. E pode ser uma fake news, que ela se vende como algo viralizável. Portanto, a gente vai compreendendo um pouco desse cenário. E talvez nós que estamos aqui, tem muita gente da Pascom, tem muita gente que já é versado nisso, para a gente isso tudo talvez já seja repetição. Mas como que a gente também passa isso adiante para que as pessoas entendam? Porque tem gente que não sabe. E cai na fake news porque não entende essa lógica. Não entende que está vendo certas notícias porque ela tem curtido muito. Não entende que o algoritmo não está entregando para ela uma visão diversa e complexa do mundo, mas uma visão fechada. Então, a gente precisa ajudar as pessoas nesse aspecto. Bom, já estou terminando essa primeira parte para a gente poder conversar. Bom, na verdade, vamos conversar já, que depois eu falo das ferramentas de checagem, que eu acho que eu já falei muito, não nem sei quanto tempo eu falei, Marcos Tunes. Não, ainda está dentro do previsto, são 8h10 agora, mas vamos lá para algumas perguntas aqui, alguns comentários também, reações que foram surgindo aqui durante a fala. Podemos fazer em blocos de 3 e você vai comentando? Sim. Deixa eu me localizar aqui as que já foram chegando. Tem um assunto que você falou aí da prática jornalista e tem um assunto que tem sido recorrente aqui, acho que é importante também ouvi-lo. Vamos só adicionar aqui. A Thalia Gonçalves, né, ela coloca: onde está o lado humano do jornalismo quando ele é precarizado e mecanizado? O Marcos Cobolt, né, comenta que amanhã ele completa 18 anos de formado em jornalismo, né? Somos responsáveis também pelo sucateamento da profissão, mas não podemos desistir da comunicação. Mas a primeira pergunta é a da Thalia, né? Esse comentário sobre a profissão do jornalista. O Thales Lemos, ele pergunta: nesta quadra do terceiro milênio, em que as pessoas escolhem o que querem consumir de informação e desacreditam qualquer pessoa que tenha autoridade, que privilegiam
que privilegia slogans e títulos, valoriza realmente o trabalho crítico do jornalista ou considera apenas textão? Você vai fazer... Vamos nessas duas que eu vou selecionando as demais aqui. Ah, tá. Peraí, mas aí foi a pergunta do Thales. Só teve outra? Eu achei que foram comentários. A da Thalia, que foi a primeira pergunta, que onde está o lado humano do jornalismo quando ele é precarizado e mecanizado? Ah, tá. E a outra se repete, por favor, é Thales? Sim, do Tales. Nesta quadra do terceiro milênio, em que as pessoas escolhem o que querem consumir de informação e desacreditam qualquer pessoa que tenha autoridade, que privilegia slogans. O trabalho crítico do jornalista é realmente valorizado ou consideram apenas textão? Ah, ótimo. Na primeira pergunta, sobre o lado humano do jornalismo, é uma coisa muito complicada, porque eu já falei aqui, né? Hoje há uma mecanização até de produção de notícias. Mas eu acho que não é só com o jornalismo que tem acontecido. Eu acho que é uma característica da sociedade neoliberal, que é precarizar o trabalho cada vez mais. Então, a gente tem hoje um conceito que é mais economia, mais as ciências sociais, que é a uberização das profissões, né? Está todo mundo se transformando em profissional de si mesmo, sem uma cobertura social adequada, a venda do discurso do empreendedorismo como a salvação de tudo, então todo mundo tem que ser empreendedor. Tem gente que chama o entregador de comida na rua que anda de bicicleta de empreendedor. Então é uma coisa muito complicada. E o jornalista também. Então, assim, trabalhe por si, trabalhe como freela, e isso impacta na qualidade do trabalho jornalístico. E aí o Thales vai perguntar dessa questão de como que o jornalismo também é visto de forma descredibilizada pela sociedade, né? Às vezes é como textão. É um outro problema que eu acho que tem a ver também com o ataque que o jornalismo vai sofrendo de alguns grupos. Porque todo projeto autoritário de poder vai atacar a imprensa. Inclusive, uma das características de desconfiança da democracia é o ataque ao serviço da imprensa. Então, se promove uma descredibilização contínua. É claro que a imprensa tem que ser criticada. Não estou dizendo aqui que a imprensa é perfeita. Não é. Eu tenho muitas críticas, mesmo sendo jornalista. Agora, é diferente você criticar a imprensa do que você atacá-la, do que você ser rude, do que você tentar cercear, né? Isso tem acontecido em muitos países do mundo. No Brasil acontece em alguns episódios, mas em outros lugares é ainda pior. Mas eu acho que isso também contribui nesse papel de alguns setores de poder de tentar cercear a profissão do jornalismo. Poderia falar mais, mas para a gente poder seguir, vamos para as próximas. E obrigado pelas perguntas. Beleza, vamos aqui trazer mais algumas perguntas e comentários que foram surgindo, né? Falaram, quando você tocou a questão das bolhas, do documentário Dilema das Redes, né? Da Netflix, então surgiu aqui como dica também para quem ainda não viu, essa questão dos algoritmos também. Temos aqui uma pergunta também do Thales, né? Por que os vídeos do Brasil Paralelo, CDB, têm milhares de visualizações e os vídeos de grupos ou movimentos populares, direitos humanos, organismos têm alcance limitado? O porquê dessa diferença de engajamento? A pergunta da Jocelaine. Essa bolharização, que ela chama aqui de interesses e perfis dentro das redes, também não seria uma influência pelo que os teóricos da pós-modernidade identificam como perda de identidade? No mundo onde temos cada vez mais papéis simultâneos, essas bolhas não oferecem um meio de referendarmos o que acreditamos, desejamos e pensamos?
Ótimo. A primeira pergunta é... Desculpa, Marcos, solicitei fazer outra? Não, pode fazer, porque já foram 3 aqui. Tá. Bom, essa que falou do Brasil sem medo e tal, por que que engaja mais do que conteúdo de direitos humanos? Existem sensações que nós temos que nos levam a ter posturas mais engajadas. Por exemplo, quando a gente vê algo que questiona o que a gente acredita, a gente tende a querer contrapor. A gente sente um pouco de raiva. E alguns canais, eles trabalham para falar do que eles querem contrapor, né? Então, assim, vamos sempre falar dos nossos adversários. Isso, na lógica das redes, engaja. Isso engaja. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, porque são alguns canais que trabalham muito nessa linha de contrapor algo que as pessoas já discordam de antemão. Isso tende a engajar. Então, eu acho que tem a ver. Infelizmente, é triste dizer isso, mas direitos humanos não têm engajado tanto, porque nós não temos uma cultura de defesa dos direitos humanos consolidada. Defender algo engaja menos do que atacar algo. Percebem? Então, ataque é uma coisa que engaja. Discurso de ódio nas redes engaja muito. Vamos pegar um exemplo da televisão, né? Programas policiais que falam, esses bandidos, né? Fica mostrando morte, tal. Isso dá uma audiência gigantesca. Faça um programa de boas notícias no mesmo horário para você ver se vai ganhar na audiência. Não ganha. Mesma coisa nas redes. O discurso de contrapor algo engaja. O que não quer dizer que a gente tem que desistir. Eu acho que a gente precisa melhorar as estratégias de comunicação daquilo que a gente acredita que é um discurso positivo. Por exemplo, defender minorias, direitos humanos, eu acho que é algo que é tradicional da igreja. A Igreja Católica é uma das grandes defensoras dos direitos humanos, e nos pautarmos por isso. E tem uma outra questão, que é financeira. Alguns grupos têm financiamento. Eu não estou aqui questionando A ou B, eu não sei de onde são financiados, não tenho esse, mas alguns são financiados, tem um financiamento que faz uma coisa de qualidade e que vai surtir mais efeito, né? Geralmente, conteúdos mais populares assim não tem financiamento, então é feito na raça mesmo, então aí vai ter dificuldade de engajamento. Essa coisa da perda de identidade, pós-modernidade, eu esqueci, foi Thalita que fez a pergunta? Thalia? Eu tô louco. Eu acho que eu confundi o nome da pessoa, mas nós... Foi a Jocelane, a Thalia foi a anterior. Ah, tá, então desculpa. Vocês ouviram falar aqui da Hannah Arendt em uma das aulas anteriores. Eu ia falar da Hannah Arendt, mas aí, como já tinham citado, Hannah Arendt é uma filósofa política muito importante. E uma das autores que falam disso é ela. Ela vai falar da queda de credibilidade de grandes campos sociais. E a gente já falou de um aqui, o jornalismo tinha uma credibilidade muito grande, perdeu, mas não foi só o jornalismo, não. A história perdeu a credibilidade. Então, tem gente hoje que nega que o Holocausto aconteceu, por exemplo. A ciência perdeu a credibilidade. Opa, pandemia nos escancarou isso. E a própria filosofia, que são campos sociais que trabalham com essa ideia do que a gente poderia chamar de verdade, né? O jornalismo e a história, no que a gente pode chamar de verdade factual, porque trabalha com coisas, com índices,
Então, assim, a história tem lá uma ossada de dinossauro para dizer que existiram dinossauros. Então, uma verdade baseada no indício. O jornalismo trabalha com fatos, apuração. Então, essa verdade racional. A ciência e a filosofia com a verdade racional, da razão, né? A ciência através da razão, né? A ciência a filosofia é mãe de todas as ciências, e aí o pensamento científico, que vai confrontar, que vai experimentar, e que as verdades científicas caem a todo momento, que vinham outras, mas ainda assim trabalhando com essa ideia de verdade. Esses grandes campos sociais, no que a gente tem visto como pós-modernidade, caiu. E caíram também as grandes narrativas que explicam a sociedade. E a gente se vê imerso num desespero muito grande, porque é uma característica da pós-modernidade também, angústia, porque essas grandes verdades caíram por terra. Inclusive a religião, tá, gente? A religião também vai ser questionada. E as pessoas vão tentar se abrigar nessas verdades absolutas em suas bolhas. Uma coisa que já que a gente está falando de fake news, o terraplanismo. Hoje tem muita gente que acredita que a Terra é plana. Então, assim, nós estamos no século XXI, desenvolvimento tecnológico absurdo, e tem gente que fala que a Terra é plana, né? Então, acho que sua observação foi muito boa. Não vai dar para me aprofundar, que é uma questão bem complexa, mas eu sugiro ler Hannah Arendt. Alguns autores foram citados aqui durante a semana que vão falar também dessa coisa da pós-modernidade. É uma coisa interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais. Vamos, então, para a última rodada aqui nesse bloco. Eu separei aqui algumas perguntas que vão na mesma linha. O Vitor Garcia e o Joel Gomes, eles falam da questão das bolhas, novamente, né? Trazem aqui como levar a comunidade essas informações de fora da bolha, né? Como furar a bolha, como sair da bolha, e também como fugir do algoritmo, a pergunta do Joel. O Genivaldo coloca: as desinformações são tão rápidas que às vezes é muito difícil saber de distinguir como se comportar diante dessa velocidade da desinformação. E o Deon traz: essa onda de redes sociais, assim como todos os modismos, vai acabar. Quanto tempo você acha que essa onda vai durar? E o que vem depois? Nossa, é muita coisa. As 3 primeiras perguntas têm muito a ver, né? A velocidade da desinformação, como vencer os algoritmos, como sair da bolha. Eu acho que um caminho é a gente entender que a vida é muito mais do que as redes. E aí, eu vou tentar juntar essas 3 perguntas numa única resposta, que a gente precisa retomar a vivência comunitária e coletiva. Nós estamos aqui como membros da igreja. Eu aprendi na igreja a sentar em roda, para ouvir o outro, para enxergar o rosto de todo mundo. E a gente tem perdido um pouco disso nas nossas igrejas. A gente tem abandonado a experiência comunitária, né? E isso é algo que fura a bolha, porque a gente está vendo as pessoas face a face. Então, a gente precisa reivindicar a experiência do comunitário. Se a gente se vender à lógica eclesial do individualismo, nós estaremos promovendo essa individualização que a sociedade atual promove e que é perigosa. Né? Então, por exemplo, tem pesquisas que já estão dizendo que em 2040 ou 2050 vai ter mais evangélico que católico no Brasil. Por quê? A gente precisa entender por que isso está acontecendo. Por que as pessoas não querem mais professar a fé católica? É claro que, como eu disse, o discurso da individualização, ele chama atenção. Mas será que nós também não abandonamos as experiências comunitárias?
Será que nós também não abandonamos a capacidade de nos comunicarmos com as pessoas, de falarmos a linguagem delas? Então, eu acho que a gente precisa, para furar a bolha, só não se vendendo a ela. Se a gente vive 24 horas por dia na rede social, a gente não fura a bolha. E a gente não foge dos algoritmos. Então, a gente só vai driblar usando outras formas, que parecem arcaicas, mas elas são importantes desde que o mundo é mundo. E a pandemia mostrou que podem existir todas as tecnologias possíveis. Nada substitui contato humano. Então, acho que a gente precisa reivindicar esse processo, né? E tem uma experiência que é individual, tem uma postura que é própria de cada um. A gente tem que ter uma postura ética diante dessa coisa dos filtros bolha, então tentar não se vender a discursos de ódio, não promover o que é ruim e tentar conversar com quem é diferente. O problema é que tem gente que fura a bolha não para conversar, mas para atacar. Isso é diálogo? Né? Tem gente que fura a bolha só para jogar pedra. Ah, porque eu não concordo com essa visão, isso é errado, isso é não sei o quê. Nós não somos cristãos, a gente não segue Jesus. E isso tem acontecido. Há, hoje, um movimento do discurso raivoso. Isso não combina, gente. Eu posso ter opiniões diferentes, eu posso falar, Marcos Tullius, Marcos Tullius, eu acho que essa sua linha teológica aí, eu não concordo muito, não. Mas eu converso. E ele pode falar o mesmo para mim. Agora, eu falar assim, você vai para o inferno, Marcos Tullius, porque você está promovendo isso aí. Tem gente que faz isso. Vai lá fazer denúncia para bispo das coisas, em vez de conversar umas coisas, sabe? Então, isso me preocupa muito na igreja. A outra pergunta é a última. Qual que foi, Marcos Tullius? Só para eu... A quarta. Foi a pergunta do Deon sobre a duração dessa onda das redes sociais. Vamos falar do Pois é. modismo. Quanto tempo vai durar e o que vem depois? Olha, não sei dizer. É difícil. Tem agora um negócio acontecendo aí, que é o metaverso. Vocês já ouviram falar no metaverso, né? Não sei se foi falado aqui. É o Mark Zuckerberg, que é o dono do Meta, né? Porque o Facebook agora chama Meta, a empresa que tem Facebook, Instagram, tal, chama metaverso, que é uma experiência de imersão. Então, a gente vai ter um contato muito mais, uma experiência de realidade aumentada, a gente vai conseguir participar de conferência ali, quase que enxergando uns aos outros através de um óculos de realidade virtual. É umas coisas muito doidas. Acho que o futuro passa por aí. Agora, a lógica disso acho que vai ser muito parecida com o dos algoritmos, né? Vamos ver o que vem depois, né? Mas, uma dica, a maioria que é da comunicação já deve ter ouvido falar, mas a promessa hoje é que o metaverso seja esse próximo passo aí da experiência comunicacional na era digital. Beleza, vamos então para a segunda parte da sua exposição e, na sequência, a gente vai trazendo mais uma rodada de perguntas. Eu vi o pessoal falando até na missa do metaverso, né? Teve uma missa lá, teve culto já. Estão vendo a tela? Sim. Tá. E aí vamos falar de ferramentas de checagem. Como checar informações que chegam até nós? Que caminhos podemos adotar enquanto comunicadores e comunicadoras? Primeiro, gente, vocês já falaram um pouco de checagem, principalmente com o coletivo Bereia, com alguns outros professores falaram aqui. Eu quero trazer algumas outras coisinhas práticas. O que é checável? Primeiro, dados históricos são checáveis, estatísticas são checáveis, comparações ou afirmações. Então, por exemplo, se eu afirmar, se eu comparar algo que tem dado para isso, eu posso checar. Legalidades, ou seja, coisas relativas à lei, né? Existe a lei, a gente pode consultar,
checar se isso é verdadeiro ou não. Confirmação de origem de fontes e declarações. Então, por exemplo, eu falo assim, eu ponho uma frase e digo que o autor dela é o Papa Francisco. Eu consigo confirmar se foi o Papa que falou ou não. E acontece muito, né? Tem coisa que fala que o Papa falou, tem coisa que fala que o contrário, que ele falou, mas bota na boca de outra pessoa. Estudos científicos a gente pode checar. Veracidade de imagens e vídeos. Existem alguns softwares que indicam se uma imagem foi adulterada ou não. De vídeos também. Só que isso é mais difícil, né? E hoje, gente, vocês sabem disso, a maior dificuldade de fake news vai ser imagem e vídeo. Porque tem uns softwares que conseguem colocar qualquer palavra na minha boca. Qualquer. E é difícil perceber que é montado. Se uma pessoa ela aparece muito na mídia, então ela tem um repertório de falas muito grandes, a pessoa consegue pegando as sílabas, as falas, os tons de voz e montar um discurso e colocar na boca da pessoa ela falando uma coisa que ela não falou. Isso hoje é muito comum. Imagem nem se fala, a gente já sabe disso. E contexto e temporalidade, ou seja, se uma coisa foi tirada do contexto, eu posto uma foto de uma guerra falando, olha o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Eu consigo ver se aquilo foi mesmo na guerra da Ucrânia ou se foi na guerra da Síria 10 anos atrás. Contexto, porque a fake news também às vezes é tirar de contexto. O que a gente não checa? Opinião e análise. Então, a opinião da pessoa não é checável, opinião. Agora, é diferente eu falar assim, eu dizer assim, eu não gosto da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Isso é uma opinião. Posso gostar, não posso não gostar. Agora, eu dizer que a Terra é plana não é opinião. Eu estou falando uma coisa que eu não posso embasar. Né? Você pode até falar, mas... Estão entendendo? Você não tem como também comprovar aquilo. Futurologia, tendências, também não é checável. Né? Então, a pessoa falou assim, daqui 10 anos vai acontecer isso. Não é checável. Tem gente que pode acreditar ou não, está no campo da fé, da crendice, enfim. Bom, qual que deve ser a nossa postura ética diante disso? Primeira, não compartilhar conteúdos duvidosos. Teve dúvida? Não passa para frente. Mesmo se você quiser passar para frente para criticar. Mas se você faz isso, você está engajando o post. Lembra do algoritmo? Quando você compartilha, você faz com que mais pessoas vejam aquilo. Então, compartilhar algo, mesmo que para criticar, também é engajar. Percebem? Então, é perigosa essa coisa do algoritmo. No Twitter, acontece muito isso. Lá no Twitter tem os trending topics, né? Os assuntos mais comentados. Então, se eu comento um post de alguma coisa que eu não concordo, eu estou fazendo aquele post aparecer mais e circular mais. Então, você tem que pensar, será que isso está ajudando ou não? A essa coisa passar para frente. Outra postura ética que a gente pode ter é contrapor informações em conversas pessoais ou grupos de mensagens, sobretudo o WhatsApp. Então, assim, contrapõe, falou, gente, isso aí não está certo, não. Chegou um vídeo lá no grupo da família, falou, isso aí não está legal, isso não é verdade. Na conversa mesmo, né? Chega para o seu parente lá que mandou uma fake news, falou, aquilo ali é fake news, ó, que eu vi aqui. A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha. É uma postura ética, né? Denunciar fake news e promotores de discursos de ódio às plataformas. Hoje você consegue denunciar qualquer post. É complicado porque é difícil de surtir efeito. Né? Há uma outra questão que não vai dar para abordar aqui, que é o papel dessas plataformas. Mas a gente pode denunciar. Então, denuncia.
Ao invés de curtir ou dar uma carinha de raiva ou comentar criticando, denuncia. Porque quanto mais denúncias, mais chance da plataforma ver aquilo e tira do ar. E não engaje publicações enganosas, ou seja, não comente, compartilhe ou reaja a elas. É um caminho. Eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas que ajudam a gente a checar informação na internet. Eu acho que não foram faladas aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, que o nosso tempo também já está avançado. Eu vou mostrar o TINAI. Espera aí só um segundo. É uns negócios, é umas coisinhas bem interessantes, gente. Tá aparecendo aí a tela do meu navegador? Assim. Primeiro eu vou mostrar essa aqui, que é o Wayback Machine, ou Machine. Esse site, você consegue ver o histórico de alterações de uma página ao longo dos anos. Então é legal para a gente ver algumas coisas do passado, tentar checar algumas informações. Olha só, eu coloquei aqui a página da CNBB. Então, vocês vêm aqui nesse... Vocês estão vendo meu cursor também? Sim, aparece para a gente. Ah, tá. Então, aqui, ó, tem esse campo, eu coloco aqui o domínio da CNBB ou de qualquer site. Eu estou pondo a CNBB só para a gente ver. E dá o Enter. Eu já tinha dado o Enter, vai aparecer aqui. Então, a gente vai descobrir que a CNBB tem site desde 1996. E todo lugar que tem esse risquinho preto é a quantidade de atualizações que o site teve ao longo dos anos. Vocês podem ver que vai aumentando, ó. Não tem tudo que teve na história, mas é como se esse site fosse registrando um histórico. E olha que legal, eu vou aqui em 1996, eu vou clicar. Aí aqui está o calendário e eu vou ter 2 prints de 1996. Um do dia 1º de novembro e um do dia 19 de dezembro. Aqui no dia 1º de novembro, eu clico aqui, nesse linkzinho aqui, e a gente vai achar a página da CNBB em 1996. Olha só. Dom Raimundo Damasceno era o secretário-geral. Tá vendo? A última utilização, 31 de outubro de 96. Era um site bem simples ainda, né? A gente não tinha ainda muito dos plugins, do JavaScript, que deram aos sites mais interatividade, tudo, era uma coisa bem assim. Ó, se eu clico aqui, bem-vindo à homepage, aí vai abrir como que era a homepage na época, olha só. Igreja Católica no Mundo, aí tem Santo Padre, biografia. A biografia do Papa João Paulo II. Isso aqui é muito interessante. Igreja Católica no Brasil, organização da CNBB. Aí tem que presidência, comissão, conselho permanente. Ó, o presidente da CNBB era o Dom Lucas Moreira Neves, na época. Já até falecido. E aí, obviamente, consegue ver coisas mais recentes. Eu cliquei aqui em outro ano, vamos ver se vai abrir. Ó, isso aqui é de 2000 e... Não consegui ver, mas é 2005, alguma coisa assim. Olha como que o site já muda a cara. Bento XVI já era o Papa. Ó. Essa coisa dos GIFs era uma característica bem dos anos 2000. Isso aqui permite um acesso a dados históricos, comprovar informações. É muito interessante. É como se fosse um arquivo digital muito legal. Eu mudei agora para essa página aqui que chama Sidra. É sidra.ibge.gov.br. Aqui tem um compilado de todas as pesquisas do IBGE. Então, também é um dado para coisas estatísticas muito legal. Pesquisa estatística é muito bom para a gente saber, para a gente ter informação, para a gente contrapor. Pesquisa, isso aqui até como algo cidadão é importante.
tá? Se vocês não estiverem vendo alguma coisa, você me dá um grito, viu? Que eu estou passando aqui e vou mostrando. Pode seguir que estamos vendo. Ah, tá. Esse outro aqui é o Visual Ping. Você consegue, eu joguei o site da CNBB, você vai fazer um recorte aqui. E aí você, aqui embaixo, você coloca Send Notifications to, ou seja, mande notificações para. Eu coloco meu e-mail e eu peço para me mandar notificações todo dia, toda semana, todo mês sobre esse site. Vai chegar no meu e-mail todas as alterações que esse site fizer no seu layout. Então, é uma forma de você vigiar alguns conteúdos que você quer ter contato. Tem um outro que eu fechei sem querer, eu quero mostrar o Tinai. Esse é muito legal. Porque imagem é uma coisa que às vezes está muito descontextualizada. Então, igual eu falei, às vezes você vê uma imagem, fala assim, é da guerra da Ucrânia, mas na verdade é de outra guerra. Então, para você saber a veracidade de uma imagem, esse site ajuda. Você entra lá, tinaia.com, e coloca aqui ou o link da imagem ou o upload. Eu, por exemplo, peguei uma imagem aqui de um meme, que é o meme da Chloe, que é essa menininha aqui, tá vendo? Apareceram 3.508 resultados. Eu quero saber quando que essa imagem surgiu na rede. Aí eu vou descer aqui. Esse primeiro eu ignoro porque sponsored é porque está patrocinado. Então essa aqui eu ignoro porque ela foge. Mas eu coloco aqui. Eu posso pesquisar pelo mais procurado, pelo mais alterado, pela imagem maior, que tem mais qualidade, pela que foi publicada newest, ou seja, a mais nova, ou pela mais antiga, oldest. Essa é mais legal, porque eu vou ver quando que ela surgiu. Aí eu venho aqui na primeira e eu vejo que a imagem surgiu em 2013. A primeira vez que essa imagem apareceu nas redes foi em 2013. Então, se alguém posta uma imagem e falar que é uma coisa atual, só pelo TINAI você já sabe se é ou não é atual, porque ele vai conseguir mostrar quando que essa imagem apareceu a primeira vez na rede. Claro que tem imagem que não é tão comum na rede, você não vai encontrar. Mas olha só, a maioria de 2013. E se eu colocar para mais nova, newest, vai aparecer imagem de agosto de 2022. Ela continua circulando até hoje. Né? Tem aqui imagens relacionadas. É muito interessante. Vai pegar imagens semelhantes. Então, é uma opção boa para isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, essas foram as ferramentas que eu mostrei. Deve ter muitas outras, viu, gente? Umas até mais elaboradas, mas são coisas interessantes para a gente popularizar. Bom, para a gente finalizar, como a gente está falando sobre política também, eu quero indicar agora algumas leituras. Essa leitura é um artigo do professor Wilson Gomes e da Tatiana Dourado, chamado Fake News, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia. É um artigo muito bom, que eu acho que traz uma visão mais crítica sobre o fenômeno. E aí, alguns apontamentos desse artigo, né? Algumas coisas que eu anotei para falar para vocês, para resumir um pouco o artigo. Mas quem puder ler, leia, que é bom, acha no Google. Eu não coloquei os dados certinhos da referência bibliográfica, mas depois eu mando. Primeiro, fake news não é apenas a digitalização da falsificação de fatos. Ou seja, não é só falar que sempre existiu fake news e que agora elas estão digitalizadas. É, antes de tudo, que está no segundo ponto, a infraestrutura digital que permite um alcance antes inimaginável. Sempre foi possível mentir, e a mentira sempre fez parte da política. Basta a gente ler o clássico da ciência política, que é O Príncipe. Maquiavel falava que o príncipe mentir. A mentira é um instrumento da política. Não deveria ser, mas usam muito. O que muda hoje é que há uma infraestrutura que vai tornar esse problema muito maior.
mas muito maior. Porque antes era possível mentir de forma analógica, agora é possível mentir de forma viral. Eu disparo uma coisa e isso chega a milhões de pessoas em segundos. Portanto, é de fácil reprodutibilidade e segmentação. Há, por isso, uma dificuldade de verificação, rastreabilidade e controle. Por mais que existam milhares de agências de fact-checking, por mais que a gente aprenda, que a gente esteja aqui com 150 pessoas discutindo fake news, nesse exato momento tem milhares de pessoas apertando a tela do celular e compartilhando fake news. Então a gente sempre está perdendo a corrida. Isso é muito complicado. E uma outra coisa que esse artigo vai trazer é: as fake news não são problemas do jornalismo, elas são um problema da política. É claro que o jornalismo está inserido nesse contexto, mas elas são, antes de tudo, um problema da política. São grupos políticos que valem-se da desinformação para promover estruturas autoritárias. Todo grupo que tem um viés autoritário, e muitas vezes nós temos chamado até de neofascistas, porque tem muito a ver com os discursos neofascistas, da totalização, da intolerância ao diferente. Muitos movimentos desses no mundo têm se valido das fake news. Claro que, como eu disse, todos os grupos se valem, mas o artigo vai dizer: os grupos extremistas têm utilizado as fake news. Isso é um problema, porque tem ameaçado as nossas democracias. A desinformação na era digital nada tem a ver com mau jornalismo. Este, obviamente, é também uma questão, mas a profusão de conteúdos enganosos nas redes envolve outros fatores. O poder e a lógica de funcionamento das plataformas, o envolvimento financeiro de grandes milionários e seus interesses, o poder crescente de alguns grupos frente aos estados nacionais e os impactos na democracia. Vocês já pensaram o poder que um Facebook tem hoje no mundo frente aos estados nacionais? O Facebook hoje tem um poder que ele rivaliza com o poderio de estados nacionais, porque é difícil controlar. E eles não querem, eles querem fugir de toda e qualquer legislação que os controlem também. Não que os controlem, mas que coloque regras. E tem grandes milionários influenciando. Eu sei que eu estava assistindo os vídeos, falaram de um nome aqui que é o Steve Bannon, que já foi preso nos Estados Unidos, saiu, é investigado. Steve Bannon é um cara milionário que tem financiado grupos começando pelo Donald Trump, depois ele brigou com o Trump, mas vários lugares no mundo ele tem influenciado grupos extremistas com fake news. Né? Com muita fake news. Aliás, não sei se vocês sabem, o termo fake news foi popularizado pelo Donald Trump. Ele é uma das pessoas mais acusadas de promover fake news, mas ele que começa a popularizar o tema, quando ele fala que a imprensa usava muitas fake news contra ele. E aí essa expressão acabou se popularizando. Bom, quando a gente está falando de política, é importante falar de religião. O discurso religioso é um prato cheio para a ação de desinformação, porque a fé lida com dogmas, paixões, sentimentos e visões de mundo. Acionar esses olhares é uma estratégia de instrumentalizar o discurso religioso para fins políticos. A política usa a religião para os seus fins. Cuidado, gente, cuidado. Isso é algo muito perigoso. Né? Não vou poder me aprofundar, já foi falado muito aqui, mas a gente vai ver, já tem acontecido, muito provavelmente as eleições deste ano vão ser muito voltadas à discussão religiosa. Não para a gente falar de política pública, para pensar a liberdade religiosa, mas para instrumentalizar sentimentos religiosos na decisão do voto. E para que alguns grupos religiosos assumam ainda mais poder, porque existem grupos religiosos que querem mais poder político.
Hoje nós temos uma bancada evangélica enorme. É problema termos evangélicos no Congresso? De jeito nenhum. Tem que ter evangélico católico, candomblessista, tem que ter de tudo lá, porque é o lugar que representa a nação. Mas quando um grupo se institucionaliza para assumir um poder político, isso é perigoso. Isso ameaça a democracia, sim. Porque toda vez que religião misturou com o poder político, nesse aspecto, deu problema. Inclusive a Igreja Católica. Então, vamos abrir os olhos, porque existe um projeto de poder neopentecostal em curso no Brasil. E eu vejo isso com preocupação, né? Não estou aqui criticando igrejas, nem a religião das pessoas, porque a fé das pessoas tem que ser respeitada, seja ela qual for. Estou criticando quem instrumentaliza a fé para o poder político. E repito, é diferente de uma pessoa que é religiosa estar na política, isso não é problema nenhum. O problema é quando ela está lá representando essa instituição, representando dogmas e deixando em segundo plano o interesse público. Aí é perigoso. Dicas de leitura. Esse livro é muito bom. Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Percebam, ódio e medo. Engaja, né? Esse livro é muito bom. Não é difícil de ler, é um livro fácil. Queria poder falar mais sobre ele, mas é um livro muito legal. Tem esse livro que também é fácil. O Engenheiro do Caos vai falar muito da Europa, principalmente da Itália, mas fala de tudo, fala do Brasil, inclusive. Esse vai falar muito dos Estados Unidos, A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani. Se eu não me engano, ela é uma jornalista. Esse, A Pós-Verdade é Verdadeiro ou Falso, da Lúcia Santaella, é uma autora brasileira. Vai citar muito a Hannah Arendt, que eu falei aqui. É um livrinho pequeno também, muito legal. E tem esse que também é muito falado, Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, do Matthew D'Ancona. Vai falar muito do cenário do Reino Unido. Todos esses livros têm traduzido, né? Todos em português. Todos fáceis de ler, então quem quer se aprofundar, fica a dica, tá? E eu vou concluir, claro que eu acho que ainda tem perguntas, dizendo que a nossa postura ética enquanto cristãos é promover o diálogo, promover a verdade e promover a paz, tá? Então, que a gente use os instrumentos que nós temos para promover isso, né? Infelizmente, a gente tem visto muito discurso de ódio que nos desgastam, mas, às vezes, a gente precisa ignorar algumas coisas, outras a gente denuncia lá na plataforma, outras a gente tenta dialogar, mas, antes de tudo, vamos tentar entender que o nosso compromisso é reivindicar uma igreja que seja coletiva, comunitária, sinodal. A gente está falando de sinodalidade. Ou seja, é ir na contramão desse individualismo neoliberal que tem destruído a nossa experiência comunitária. Vamos olhar para o chão das nossas comunidades. Vamos reaprender a sentar em círculo, conversar, rezar junto, né? Porque a experiência digital tem desterritorializado a experiência de igreja. E aí estamos deixando de ser uma igreja comunitária para sermos uma igreja de guetos. E uma igreja de guetos não é uma igreja que promove o evangelho, que promove a vida. Uma igreja de guetos e, às vezes, de milícias, né? Tem gente que até gosta desse linguajar militar, milícia, quando, na verdade, a gente deveria ser sinodal. Conversar, dialogar, fazer a experiência de vivência verdadeira da fé. É isso, gente. E agora acho que tem algumas perguntas, mas obrigado pela atenção. Vamos lá, então, para as nossas perguntas. Eu quero trazer aqui, Vini, uma pergunta do Denis Caetano. Ele falou
Ele traz a referência do TikTok, né, que você falou ali no primeiro bloco. É mesmo necessário criar uma conta a cada nova plataforma que surja ou há outros meios para compreender sem fazer parte? Poderia citar exemplos? Quando você falou ali das publicações, né, de denunciar as publicações, a Rita Miranda pergunta: é melhor denunciar do que comentar e aumentar o engajamento da publicação? E aí, na mesma linha, o Carlos Alberto: denunciar não causa problemas para o denunciante? E uma terceira pergunta para esse bloco é do Márcio Neco: podemos denominar de fake news a prática de notícias requentadas? Por exemplo, na homilia de hoje o Papa falou sobre família. E, na verdade, a homilia às vezes é de anos atrás, porém estão sempre mandando como algo atual. Isso seria uma fake news ou seria uma outra categoria? Vamos lá. Primeira pergunta sobre se a gente precisa criar uma conta em nova plataforma. Não, acho que não precisa. Por exemplo, eu até tenho uma conta no TikTok, mas não uso e nem vejo, assim. Então, eu não estou lá. Agora, quem é da comunicação, quem, por exemplo, está na Pascom, é bom entendendo mais e mais coisas para a gente conseguir se comunicar com mais pessoas, né? Mas não precisa, a gente nem dá conta de tanta coisa, né? Mas o que a gente conseguir pesquisar e entender vale a pena. Se quiser criar, cria tranquilo. O que tem acontecido também é que as redes elas vão substituindo umas às outras, né? O Orkut morreu, o Facebook está quase. Então vai acontecendo isso também, né? A gente vai migrando de plataformas. A Rita, né, falou assim, é melhor denunciar do que engajar? Eu acho que sim. Porque se você denuncia, a chance de alguém ver aquilo e avaliar é maior, e se você engaja, a chance de alguém ver e viralizar mais também é maior. Então é melhor denunciar. E aí alguém perguntou também, denunciar não causa problemas? Não. Muito pouco. Porque você denuncia, você vai justificar e é a rede que vai avaliar. Você só está chamando atenção. Você não está se assumindo, não está assumindo nenhum compromisso jurídico nem nada do tipo. Então é muito tranquilo. Agora, se você posta coisas na rede, aí você pode ser responsabilizado, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente posta. Aí, porque eu estou falando de denúncia, gente, na rede, não é uma denúncia jurídica, não. Isso pode acontecer também. Se é uma coisa mais séria, você quer fazer uma denúncia, tem alguém te difamando nas redes, você pode denunciar. Estou falando da denúncia para a plataforma. Você clica lá nos 3 pontinhos, gente do lado, e faz uma denúncia ali. Notícias requentadas. Tem alguns artigos que fizeram categorizações de fake news. E essas notícias fora de contexto são categorizadas como fake news, mas com uma característica própria. Que é isso, notícia descontextualizada. Tem alguns autores que vão usar, algumas agências de fact-checking vão colocar isso também, fora de contexto. Às vezes a notícia é verdadeira, mas está fora de contexto. É um tipo de fake news, né? Não chega a ser uma fake news, mas é um tipo de conteúdo enganoso, que engana o leitor, né? E aí foi boa essa pergunta, porque a gente também tem que ler as datas das notícias. Porque às vezes o próprio leitor ele se confunde. A gente vê uma notícia e compartilha como se fosse de agora. Então, assim, o site não fez nada de errado, você que está pondo para frente, fora do contexto. Então, é um mecanismo interessante, sempre olhar a data também. Eu acho que essa questão a velocidade, né? Como a gente comentou, você trouxe aqui no bloco anterior também, né? Aquela alivio e para a gente, né? Quando tem uma imagem do Papa Francisco, quando tem uma fala do Papa Francisco, então soa muito forte, né? Então viu que é o Papa, comenta, então vai naquela lógica de criar o alarmismo, né? Tanto com a manchete sensacionalista, com a imagem, com as letras garrafais. Então é exercitar a paciência também de procurar um pouquinho, né, das referências, acho que é interessante. A Sueli, ela pergunta,
como conversar com alguém que apenas se limita a confirmar e repetir a mentira 1000 vezes se precisar. A Luciana Falcão. Você acredita que o processo de desinformação passa pelo desmonte da educação e dos princípios básicos de princípios básicos de cidadania? Também a Sueli. O jornalismo de opinião não deveria usar os meios de checagem quando tratam de um fato? Vamos lá. Como conversar, né, com quem só reafirma? Difícil, né, gente? Conversar com quem às vezes tem a cabeça muito dura é uma dificuldade. Eu sugiro que a gente tente conversar com as pessoas que estão próximas de nós. Então, assim, a família, os amigos, pessoas que a gente pode conversar até não só nas redes, mas no face a face. Porque na rede todo mundo é mais violento, todo mundo é mais corajoso, no face a face as pessoas são mais legais. Então, acho que a tendência de ter um diálogo é melhor. Então, uma possibilidade é essa, tentar conversar com quem a gente pode, que está mais próximo de nós. E, às vezes, não tentar impor nossa opinião, mas é só dizer assim, olha, você não precisa concordar comigo. Mas, olha isso aqui que você está promovendo, isso não é verdade. Você pode ser da sua linha política, teológica, que for, sem promover mentira, sem ser violento. A questão do desmonte da educação, acho que há um desmanche dos estados, inclusive, em todos os aspectos, que está dentro dessa lógica neoliberal, o professor Vinícius falou lá no início. Ou seja, a gente desmancha o colchão social, a gente descredibiliza a política, e aí é caminho aberto para toda sorte de autoritarismo, toda sorte de domínio dos grupos endinheirados e, obviamente, promovendo uma falta de acesso ao conhecimento, à educação. Isso é um problema muito importante também. O jornalismo de opinião deve fazer checagem e tudo, sem dúvida. Não existe jornalismo sem checagem. Isso, desde que existe jornalismo, é assim. O jornalismo de opinião, é claro que ele tem posicionamentos mais abertos, mas mesmo que ele seja de opinião, ele não pode falar mentira, ele tem que checar a informação, né? Ele vai fazer análises e avaliações das coisas, mas ele deve ter compromisso com a verdade. Quem faz jornalismo de opinião e não checa dados, não faz jornalismo. Então, sem dúvida, é bom que tenha jornalismo de opinião. Eu acho que quando é de opinião, ele tem que ser claro nisso, dizer, olha, isso que eu estou fazendo é jornalismo de opinião, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu tenho um jornalista que eu escuto muito, que eu discordo de um monte de coisa que ele fala. Eu tenho discordâncias fundamentais, mas é um cara inteligentíssimo, que não fala fake news, que checa as informações e que eu escuto todo dia. E eu tenho profundas discordâncias dele, mas eu consigo ouvir, ele me ajuda a informar, e ele me ajuda a sair um pouco da minha bolha também. É muito legal isso. Mas porque ele é honesto com o que ele fala. Então, é legal isso. E a gente tentar ouvir também coisas diferentes, né? Tentar ouvir pessoas também com quem a gente não concorda, desde que elas sejam honestas, éticas e comprometidas com os valores que a gente defende. Porque quando não são também, aí a gente ignora. Eu queria trazer aqui uma pergunta, Vini, para considerando que a gente tem um grande público aqui no curso, né, de pessoas que são agentes de pastoral, que estão atuando nas PASCONs. Como é que nós podemos fazer trazendo para a prática pastoral, com a linguagem pastoral, como é que nós podemos fazer esse processo, né, de desmentir ou de tornar as coisas mais claras,
nas redes oficiais, né, da paróquia, da comunidade, da diocese? Eu acho que a Pascom já tem feito um trabalho muito bonito e legal, assim. Então, a gente tem que valorizar o que vem sendo feito. Porque a Pascom, ela tem essa natureza do comunitário, do que é feito pelo próprio povo, né? A gente vê as paróquias se organizando. Eu acho que dentro daqueles 4 pilares da Pascom é investir sempre na formação. Sempre investir em formação dos agentes. Quem sabe a Pascom também oferecer formação para a comunidade. Então, assim, será que não é legal lá na paróquia a Pascom organizar uma formação sobre esses assuntos para os outros coordenadores de pastoral e de movimentos, para que a gente também compartilhe aquilo que a gente vem trabalhando? Eu acho que é um caminho legal, né? Investir na formação, continuar esse trabalho tem sido muito bonito aí. A Pascom tem crescido muito e ela tem se credibilizado. Isso é legal. A gente vê uma credibilidade. A Pascom vive um momento de muita credibilidade. Isso é muito bom. E acho que investir em formação, não só comunicacional, na reflexão sobre a comunicação, mas também teológica, também bíblica, enfim, e compartilhar isso para com os outros. Eu acho que a Pascom hoje tem muita condição de ofertar formação para os outros membros da comunidade, principalmente aqueles que coordenam pastorais. Ótimo. O Tobias Galvão ele pergunta aqui como reagir, fazer hoje, né? Como é que nós podemos fazer hoje, visto que um defensor de direitos humanos é chamado de comunista? Você pode repetir, por favor? Como é que nós podemos reagir, né, diante da situação da pessoa que defende os direitos humanos e que é chamada de comunista? Ah, sim. Então, eu acho que explicando as coisas para quem quer ouvir e mantendo o posicionamento. Porque, assim, primeiro que chamar os outros de comunista é um erro histórico total, assim, é um equívoco. Né? Primeiro que se a pessoa ela não se declara comunista ou não defende valores comunistas, ela não é comunista. Um defensor de direitos humanos ele não é comunista. Pelo contrário, todos os lados políticos deveriam defender direitos humanos, como tem gente de esquerda e gente de direita que defende direitos humanos. Só que criou-se esse pânico moral, que é um outro conceito importante dos dias de hoje, de tentar colocar, porque quando que nasce essa coisa do comunismo? Vou contar para vocês. Lá nos anos 60, o Brasil sofreu o golpe militar e um dos discursos, e teve muita fake news, porque criaram antes do golpe um negócio que chamava Instituto de Pesquisa e Propaganda, era algo assim, chamava IPES, ou IPES. E eles faziam um vídeo falando que o Brasil ia virar comunista e não sei o quê, para o povo ficar com medo. Então, o comunismo era uma coisa para causar medo. E muita gente comprou isso. Isso deu sustentação para o golpe militar. Só que o Brasil, isso é história que está dizendo, isso é ciência, que a história é uma ciência. Nunca esteve próximo de ter um comunismo. E aí, só que esse discurso foi passando pela história. Todo mundo que defende comunismo, todo mundo que é de esquerda, porque a esquerda envolve várias visões, como a direita também, é taxado de comunista. Né? Comunista come as criancinhas, né? Tem esses mitos que foram sendo criados e que perpetuam-se até hoje. Né? Então, virou-se uma forma de xingar. Eu acho que não é xingamento, porque, primeiro, que a pessoa não é comunista, e segundo, que tem gente que é, e quem é, você pode discordar e vai discutir com ela dentro daquilo que ela discorda. Repito, eu acho que posições políticas, desde que estejam dentro de um equilíbrio, elas podem ser discutidas. Quando essas posições políticas fogem de determinados padrões, por exemplo, lá na Nicarágua está acontecendo uma coisa horrível. É um governo dito de esquerda, vamos dizer assim.
mas que não é de esquerda, porque é autoritário. Os autoritários se encontram, gente. Seja de direita ou de esquerda, eles se encontram. O autoritarismo, ele se choca. Então, assim, eu posso muito bem criticar esse extremismo lá da Nicarágua, e eu posso criticar o extremismo da extrema-direita pelo mundo. Na Hungria, na Turquia, aqui no Brasil. Então, a gente tem que parar de achar de radicalizar os discursos e, assim, e ter honestidade no debate, né? Defender direitos humanos não tem a ver com ser de esquerda ou de direita. Deus queira que todo mundo que é de esquerda e todo mundo que é de direita defenda os direitos humanos, que aí a gente vai ter um ponto em comum para unir. Porque defender direitos humanos é defender o evangelho. Defender direitos humanos é defender o evangelho, meu Deus do céu. Porque Jesus promove a vida plena. Então, isso é defender. Então, se eu vou ter que pagar o preço de uma meia dúzia me xingar de comunista, eu vou pagar. Agora, se ele quiser me perguntar qual é o seu posicionamento político, eu vou explicar o que eu acho. Eu sou assim, sou assado. E é isso. Eu acho que a gente banalizou esses termos, mas a raiz disso é lá no golpe militar, né? O Brasil vai virar comunista. É o fantasma do comunismo, né? Mas nós tivemos nem experiência comunista, porque as ditas comunistas nem foram, se você pegar na literatura da ciência política, né? Isso aí, maravilha, maravilha. Muito bom ouvi-lo. E aqui muitos elogios no chat, né? Pessoal reagindo, comentando, né? Também a sua clareza, abordagem. E em nome da equipe organizadora, né? A PASCOM, da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, da Assessoria de Comunicação e também dos nossos parceiros, Jovens Conectados, Coletivo Bereia, NECT, NESP, queria agradecer a você, Vinícius, pela participação aqui em nome do NECT, né? Mas com toda a sua convicção, conhecimento, sabedoria, e não canso de dizer, nas oportunidades que tenho, da alegria que é para mim de ouvi-lo, de vê-lo e de aprender com você. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço toda a equipe da PASCOM Nacional, da Comissão Episcopal. Eu acho que hoje a comunicação da igreja está muito bem cuidada, né? Nas figuras de Dom Mol, de você, Marcos Túlio, na coordenação, né? Vai continuar. A Jana, que está agora na vice-coordenação, a Janaína aqui de Belo Horizonte. E eu esqueci o nome do secretário que entrou na equipe. Alex, lá do Ceará. O Alex do Ceará. Tem mais gente? Acho que são os três, né? Assim, Sim, pelo menos dessa equipe principal, mas e no nome de vocês, em nome de vocês todos, e todos os multiplicadores que são tão importantes quanto. É um tema que eu gosto, que eu li muito sobre isso, que eu cheguei a estudar um pouco, tinha muita coisa para falar, mas foi uma experiência legal, eu vi as outras e o curso foi uma iniciativa muito boa. E fico feliz de ver tanta gente interessada numa sexta-feira, depois de uma semana inteira de live, tá aqui. Isso é muito legal. E que a gente possa continuar vivendo no diálogo, nas divergências, mas sempre com o horizonte. Nosso horizonte tem que ser comum. E o meu horizonte é o reino de Deus. Plenitude para todos, justiça, né? É isso que eu quero. E que a gente possa alcançar isso. Acredito que quem veio, quem participou, ou pelo menos se leu a proposta do curso, a ementa de cada dia, que estava divulgada desde o primeiro, veio sabendo o que iria encontrar. Então, quem fez perguntas a semana toda procurando alguma coisa que não encontrou, é porque não foi prometido que iria encontrar. Entre o joio e o trigo, eu acho que o joio vai se separando, vai se auto-separando. Então, quem participou aqui a semana toda viu que nós tivemos vozes dissonantes, mas o próprio grupo foi capaz de identificar. Então, eu sigo um princípio que é de não tocar tambor para maluco dançar.
Então, nós fizemos toda a semana transcorrer com tranquilidade. Aqueles que se deram o respeito tiveram o respeito, puderam ouvir, puderam se expressar, e essa foi a nossa proposta. Então, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos e todas, também pedir desculpas por aqueles que se sentiram ofendidos, assim como eu me senti por alguns comentários, mas o próprio curso vai nos ajudando. É a prática do que a gente estava ensinando aqui, né, do escutar o diferente também. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, além dos parceiros, mas agradecer nominalmente ao William, a Manuela, que são da equipe da assessoria da CNBB, e também ao Kaiser, ao Jefferson, a Janaína e a Gabriela, que foram os que estivemos aqui no apoio, acolhendo, né, a cada um, a cada uma, em todas as noites, conferindo o nome da lista, mandando a mensagem, ou não conseguimos localizar o seu nome, mas isso foi para que a gente tivesse com tranquilidade a organização e também para dar a credibilidade que a gente quis com o curso, né? Todo mundo que veio aqui, que preencheu corretamente, que fez o registro, nós vamos contabilizar e fazer a marcação da presença de todo mundo. Reforçando, né? Vocês vão receber por e-mail, né? Nós estamos organizando, vão receber os links das 5 aulas, então, caso você tenha perdido alguma, você poderá acompanhar, rever, retomar os conteúdos, as referências também que foram passadas, o que os professores disponibilizarem para nós, e também o certificado mediante a conferência de participação de 80%. No mais, é desejar a todos e todas uma boa noite, um feliz descanso, né? A quem tem o seu pai neste domingo, né, que celebre junto dele, que dê um abraço. A quem não o tem fisicamente, que reze por ele, que esteja em sintonia de oração e de prece. E aos pais também, né, que estão aqui nesta semana, que sintam-se também abraçados por todos nós. E fiquem sempre de olho aí nas redes da CNBB, da Pascom Brasil, que a gente vai ter novidades sempre em breve. Abração para todo mundo.